E aí, meus amigos do canal, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamilk, mais uma vez. Hoje eu vou gravar um vídeo dando sequência ao nosso curso de literatura, tá? Ensinando você a interpretar texto literário, a lidar com texto literário, etc. Tá? Então, olha só. Eu resolvi falar hoje sobre uma diferença que, apesar de ser bem simples, nem todo mundo conhece, que é a diferença entre prosa e poesia, certo? Então, como diferenciar um texto prosaico de um texto poético? Então, vamos pensar assim, em vez de você em vez de você se preocupar aí com o jogo da seleção brasileira, né? Estou gravando esse vídeo hoje no dia do jogo da seleção brasileira nas Olimpíadas. Deixa quieto, porque é só chafurdo, só vergonha. Então, vamos fazer alguma coisa que vá acrescentar algo à nossa vida, que é conhecimento, né? Porque no caso de ver o cara jogando bola, vai acrescentar dinheiro no bolso dos caras e porra nenhuma pra gente, só decepção. Enfim, terminado esse momento de desabafo momentâneo, tá? Inclusive vou convidar você para ler o meu poema sobre futebol. Se você nunca viu esse meu poema sobre futebol, eu vou colocar aí abaixo na descrição. Depois até faço um videozinho aí para rolar no YouTube, no Face, se você achar legal. Mas enfim, vamos lá. Diferença de texto em prosa e texto poético. O texto em prosa é popularmente conhecido como texto corrido, né? Mas não é texto corrido porque o texto não sai ali correndo igual ao desesperado. As pessoas falam assim, mas o que significa? Que o texto em prosa ele é organizado de maneira diferente do texto poético. O texto em prosa é organizado em linhas e parágrafos, basicamente, tá? Então, assim, você vai ter um texto em prosa de maneira predominante em gêneros textuais narrativos, em gêneros textuais dissertativos, na tipologia dissertativa, nos gêneros dentro da tipologia dissertativa, tá? Pensando aqui na nomenclatura correta. Se eu disser para você um conto, uma crônica, um romance, ó, eu vou ter que gravar um vídeo sobre romance para poder explicar o que é romance, mas já te adianto, romance não é uma história de amor necessariamente, tá? Então, um conto, uma crônica, aí você vai ter um texto em prosa, usualmente. Antigamente, os textos narrativos não eram escritos em prosa, eles eram escritos sob forma de poemas, tá? E isso tem uma explicação quando estiver falando sobre início da literatura no mundo, sobre origens da literatura, eu vou explicar o porquê disso aí, né? Por que a galera escrevia o texto narrativo em prosa. Existe uma razão bem clara. Tá? O texto poético já é diferente, ele não é organizado em linhas e parágrafos, ele é organizado em versos e estrofes, tá? E daí existe uma longa classificação de tipo de verso e tipo de estrofe quando você estiver analisando um poema. De vez em quando, não é sempre, de vez em quando essa classificação ajuda a entender alguma coisa a respeito do poema. Caso o autor tenha uma preocupação com metrificação, com estrutura, dependendo da escola a que ele, sei lá, pertença, né, a periodização literária, então pode ser que a metrificação faça sentido, né, para a tônica do verso, para o ritmo, as rimas, enfim, tudo isso será explicado no momento necessário dos operadores poéticos. Mas para fazer bem a diferença, eu vou ler um trecho de texto em prosa para você e depois eu vou ler um trecho de texto poético, tá? Então, o texto em prosa que eu selecionei é um trechinho do Dom Casmurro, do Machado de Assis. Vai chegar o vídeo do Dom Casmurro, eu vou explicar por que do nome Dom Casmurro, por que o livro é um livro bom e por que é que os professores de literatura acabam terminando com a obra quando tentam enfiar o Dom Casmurro goela abaixo nas pessoas, tá? Vamos lá. O trecho de texto acompanha aí que está na descrição do vídeo. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Significa cumprimento o cara. É isso. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Um trechinho do Machado de Assis. Se você não percebe, aqui ele está dando um exemplo de como esse cara era um Locke. Outra pessoa lá preocupada em ler um verso para ele, ó, pescando, tá? Muito bem. Aí o outro trechinho de texto aqui,
texto poético, né? Um trechinho do livro As Liras de Marília de Dirceu. Na minha opinião, um dos melhores livros do arcadismo brasileiro, uma das melhores obras, né? Bem, então vamos ao texto aqui. O texto se declama da seguinte maneira, acompanha aí, também vai chegar o vídeo das Liras de Marília de Dirceu. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato e de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Trecho então do Tomás Antônio Gonzaga. Aqui você percebeu a diferença então de prosa e poema, como o texto está organizado? Veja que o poema tem uma tônica para declamação. Tá? Você não lê igual um idiota, assim, tipo, dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Não é assim que você lê. Tá? Existe uma tônica de leitura. Vou falar sobre isso? Vou, uma hora eu gravo um vídeo e falo sobre essa tônica de leitura aí, mas é isso aí que ajuda. E a leitura, inclusive, ajuda você a interpretar o poema, beleza? Chegará o momento da aula das Liras de Marília de Dirceu, que é uma obra fantástica. Tranquilo? Então ficou claro para você o que nós temos de diferença? Tá? Então é a maneira de organizar o texto. Professor, e a tal da prosa poética? Então houve, né, durante o simbolismo, uma tentativa de criar uma prosa poética que, entre os escritores brasileiros, não floresceu como deveria, porque isso tem mais a ver com a língua francesa e como os autores da época construíram as prosas poéticas. Mas é como se tentasse fazer dentro de um texto de organização de prosa a declamação de versos, de construir uma tônica de um texto em forma de poesia, com rima, com ritmo, numa organização em linhas e parágrafos, basicamente. É claro que há muito mais coisa por trás disso, mas para que você saiba, existe uma tal de prosa poética, tá? Para que você não fique aí no escuro com relação a esse conceito. Tudo bem? Então o assunto de hoje foi texto em prosa, texto sob forma de poema. Existe uma diferenciação que as pessoas costumam fazer de poesia com P maiúsculo e de poesia com P minúsculo, né? Dizendo então que poesia com P maiúsculo seria a arte poética, ao passo que a poesia com P minúsculo seria talvez o sentimento empregado dentro de um texto, né? Como se eu dissesse que pode haver poesia dentro de um texto em prosa. Depois é com P minúsculo, que é o sentimento em turbilhão empregado ali. Tudo bem, essa diferenciação não é uma coisa que cai muito em prova, mas apenas para você saber, algumas pessoas falam sobre isso. Maravilha? Espero que você tenha gostado dessa pequena aula de hoje aí. Um abraço, compartilhe o conhecimento, compartilhe esse vídeo aí para a galera, tá joia? Eu acho interessante que você faça isso aí. Faça sua inscrição no canal, beleza? E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e força, guerreiros!